Rangel. Amigos, muito boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, dando continuidade à nossa terceira Semana Espírita da Casa do Caminho, da nossa Rio Paranaíba, em Minas Gerais. E hoje, mais uma vez, está conosco, nos brindando com a sua presença, Eduardo Guimarães, das boas terras de Niterói, no Rio, trazendo um pouco da maresia para nós aqui,
das águas salgadas e trazendo novamente a praia para Minas Gerais. Mais uma vez, Eduardo, seja bem-vindo. Nosso abraço Obrigado. fraterno, nosso abraço apertado de amigos que aqui tem contigo. Obrigado. E hoje a palestra que Eduardo vai fazer para nós é sobre o tema fé e razão, dentro do assunto principal da nossa semana, que é fé, esperança e caridade. Esse tema com certeza vai ser empolgante e esperamos que aprendamos muito com a fala dele de hoje. Na apresentação de amanhã, falando sobre o tema de amanhã, nós teríamos na programação Daniel Nascimento falando para nós sobre quem me tocou, mas infelizmente ele não vai poder nos presentear com a sua palestra. Mas prontamente um outro amigo nosso, o Eduardo Maluf, também do Rio de Janeiro, capital, ele vai poder falar para nós e vai nos brindar com o tema Jesus, Kardec e a fé raciocinada. Portanto, também mais um tema imperdível, como todos dessa semana, teremos amanhã. Então, antes de mais nada, para dar um bom início aos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece de abertura, para que a noite seja abençoada. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui agradecidos por todas as bênçãos que a misericórdia divina nos traz. Seja no sol que brilha os horizontes de toda a terra, trazendo vida, calor. Seja na chuva que molha e lava as plantas, a terra, descedendo os animais. Seja em todos os fenômenos naturais ou em todos os fenômenos humanos, te agradecemos, Senhor, pois sabemos que a vida plena se dá por essa diversidade infinita da casa do Pai, presente também dentro de nós. Abençoa-nos, Mestre, na nossa jornada ativa. Abençoa-nos nesta noite com as reflexões que serão trazidas aos nossos corações, de forma que o nosso irmão Eduardo, a sua palavra abençoada, nos inspire em nome de Jesus e em nome de Deus, buscando, através da fé e da razão, colocarmos-nos em sintonia com o alto. Abençoe a todos os lares, Senhor, que nos ouvem neste momento ou no futuro, e que possamos continuar firmes em nossos propósitos, sendo abençoados pela fé, pela esperança e pela caridade. Que assim seja. Então, Eduardo, mais uma vez, agradecemos pela sua presença conosco. Este ano nós temos recebido muitas palavras suas, emocionantes, e com certeza mais essa noite será abençoada. A palavra é sua, Eduardo Guimarães. Muito obrigado. Obrigado, Cassiano. Obrigado aos amigos que se sintonizam conosco nesse momento, dizendo desde já da minha alegria em participar de mais um evento ao longo desse ano de 2020, como bem disse o Cassiano, temos podido estar juntos desde o dia 15 de março, que foi a última palestra que eu fiz presencialmente aí em Rio, Paranaíba. E desde então temos podido, ainda que através do meio eletrônico, estarmos de alguma forma juntos. Então, é com alegria, é com satisfação que participo dessa festa espiritual, dessa terceira Semana Espírita, promovida pelo Centro Espírita Casa do Caminho. Então, dando sequência a essa semana de estudos, de reflexões, pedindo desde já que os bons guias, que os amigos espirituais, sob o comando de Jesus, nosso Senhor,
esteja presente em cada casa, em cada lar, de modo a que juntos, eu aqui de Niterói e os companheiros aí da cidade, talvez de adjacências, possamos estar juntos nesta união, realizando, constituindo, por assim dizer, o Centro Espírita nesta noite, na medida em que ele se ramifica e, ao mesmo tempo, se unifica nesses corações, cada um nos seus lares, cada um nos seus endereços. Que Deus nos abençoe, portanto, mais uma vez, que possamos conduzir algumas reflexões ao longo desta noite. O tema da semana espírita, fé, esperança e caridade, será sempre um tema muito bem-vindo e haverá sempre de exigir de nós esforço grande para abordá-lo com seriedade, em profundidade, com clareza, porque são temas transcendentais, são temas que falam profundamente ao espírito imortal. E assim, amigos, eu começo essa nossa reflexão valendo-me de dois casos da vida, de duas experiências, porque, embora a teoria, o conceito, a hipótese, a corrente, o pensamento filosófico sejam elementos extremamente enriquecedores, eu primo sempre, gosto muito de olhar a vida nas suas realidades, na sua realidade última, naquilo que ela é, porque a vida não teoriza, a vida vive, a vida age, a vida acontece, de modo que aí eu sempre preferi valer-me de experiências de vida, de experiências de alma, porque certamente eu estarei falando de gente, eu estarei falando de pessoas para pessoas. Então, eu faço recordar os companheiros, porque foi um episódio muito triste e relativamente famoso, porque envolveu o nosso Cafu, o nosso ex-diretor, ex-comandante da nossa seleção brasileira, campeã. O Cafu é um jogador extremamente carismático, na sua singeleza, na sua simplicidade, ele imprime a todos nós uma emoção, uma energia muito positiva. Pois bem, nos idos de 2019, portanto, em setembro do ano passado, portanto, há um ano, 13 meses atrás, ele estava em casa jogando uma pelada com seu filho e outros amigos num campo pequeno que eles têm no quintal da casa. E correndo para cá, correndo para lá, imaginemos a alegria de um alguém que participou da Semana Espírita, da Semana da Copa do Mundo, da Seleção Brasileira. Imaginemos alguém, então, exercitando sem o estresse do profissionalismo, jogando com o filho e com outros amigos no quintal da casa, a alegria do nosso Cafu participando dessa atividade. E nesse instante, em dado instante, eis que o filho cai no gramado, tomba em função de um mal súbito e desacorda, desmaia. O pai, naturalmente, apavorado, coloca-o no carro em direção ao hospital mais próximo. E, a caminho do hospital, o moço de menos de 40 anos, o Danilo, vem a desencarnar, gerando uma dor incrível, uma dor indizível ao coração daquele pai. A dor propriamente dita, física, ela dispõe daquilo que nós chamamos de gradação
ou de graduação da dor, uma escala de 0 a 10. É assim que os neurologistas, que os médicos avaliam a intensidade da dor, já que é uma questão interna. Então, a pessoa descreve e o médico faz uma aproximação dessa escala que vai de 0, uma dor mínima ou ausência de dor, a 10, que seria a dor extrema, a dor intensa. E a dor, portanto, é um processo extremamente danoso, mas a dor da perda de um filho, talvez, segundo alguns, eu não ouvi isso ainda, Emmanuel, mas segundo Emmanuel, não existe dor maior, segundo alguns, de um coração se afastar de um outro coração. E que a dor da morte de um filho, quando esse coração que morre é um filho, é uma dor indizível, é uma dor inenarrável, quase insuportável. E foi isso que o nosso Cafu viveu, a questão de quase ou mais um pouquinho de um ano atrás. Alguns meses depois, 2, 3 meses depois, ele deu uma entrevista, e essa entrevista é que serve para as nossas cogitações da noite de hoje. A jornalista pergunta ao ex-capitão da seleção brasileira: Cafu, você é católico, religião segundo a qual a morte é comandada, é designada por Deus, obedece, portanto, a um princípio, a uma ordenação divina. O fato de ser, portanto, uma ordem divina, uma designação divina, isso alivia um pouco o seu coração de pai? E ele, na sua singeleza, no seu carisma, diz: o pastor e o padre dizem a mesma coisa, de que Deus é quem determina a nossa morte, que isso acontece segundo a vontade de Deus. Mas eu quero dizer que eu também tinha minhas vontades com Danilo. Eu tinha meus planos para com meu filho. Então, eu digo, Senhor, talvez ele fosse ainda muito jovem, não viveu bastante, mas se é sua vontade, eu só posso dizer que Deus talvez estivesse sentindo falta de alguém muito bom do lado dele e levou o Danilo. Então, eu abro a Bíblia, leio, choro e digo a Deus: então, Senhor, faça bom proveito desse coração, desse homem bom, desse anjo que o Senhor agora tem do seu lado. É um relato vivo, meus amigos. É um relato da vida de um pai assistindo e sofrendo a dor de um filho. Vamos a um outro episódio, e agora a perda de um filho ocorrendo no nosso meio, no meio espírita. O fato é narrado pela Célia Diniz, no seu extraordinário livro Como Vencer a Dor da Morte. E ela então conta de que, trabalhando fora, deixava os seus filhos, entre eles o Rangel, de quase 3 aninhos de idade, às expensas, aos cuidados da babá. E um dia, essa moça decidiu levar o menino para tomar sorvete, mas ao invés de usar da bicicleta dele, de criança, que estava com o pneu furado, ela o colocou na garupa da bicicleta dela, de adulto, e o levou para tomar um sorvete. Tomaram um sorvete. E quando o Rangelzinho, o filhinho, o garotinho, ele foi subir na bicicleta novamente, a cena real
não é a queda, ele não cai da bicicleta. Em verdade, quando ele vai montar na bicicleta, ele passa do assento e cai do outro lado, a uma distância de 40, 50 centímetros. E ali acontece o estímulo, o início, o start de um aneurisma que estava em potencial. O aneurisma é uma dilatação exagerada de do aneurisma cerebral, no caso dele, de uma veia, de um vaso do cérebro. E aquilo que já estava em potencial se agudiza. E a criança, para as pessoas, para os médicos que o avaliaram, não tinha nenhuma diferença de um comportamento normal. A mãe, sim. A Célia, ao chegar em casa, viu o filho um pouco estranho. Olhava o garoto e percebia que ele não estava normal. Essa intuição de mãe, essa percepção de mãe que sente e às vezes não vê, ela sabe que tem algo ali. E o garoto, vez por outra, dizia à mãe: mamãe, cabeça dói, cabeça dói. Ela o leva ao pediatra, ele avalia o garoto e não encontra absolutamente nada e tranquiliza a Célia. No sábado, isso foi na sexta, no sábado, o menino acorda e, vez por outra, diz: mamãe, cabeça dói. E ela, além disso, além dele reclamar, ela percebia o garoto um pouco estranho, leva-o a um neurologista, que faz todos os testes, avalia o menino e diz para ela assim: Célia, o seu filho não tem 3 anos e está com reflexos neurológicos de uma criança de 5. Não se preocupe, você está parecendo que é mãe de primeira vez. O garoto está bem, não se preocupe. Ela foi para casa e no domingo, meus amigos, de novo, aquela agonia de alguma coisa não está bem. Ela leva o menino ao terceiro médico, esse médico da família, médico dela, mas muito amigo. Ele avalia, olha e diz: Célia, eu não estou vendo nada nesse menino. Está tudo bem. Tranquiliza esse coração. E ele, nessa noite, dorme na cama do casal e no dia seguinte tem a primeira convulsão. Às primeiras horas da segunda-feira, o garoto trepida, se sente mal, tem convulsão, é levado imediatamente a um hospital grande de Belo Horizonte. É quando, algum tempo depois, pelo corredor, a Célia vê o médico saindo de dentro da UTI, trazendo aquele senho carregado, aquele face, aquele rosto de desmontado, de destruído, de perdedor. Ela olha o médico à distância e adivinha o que tinha acontecido. O seu filhinho tinha partido daquele jeito. E ela então grita: Rangel, meu filho, não vá. Filhinho, volta para a mamãe, venha, querido, volta, volta, Rangel. E ele não voltou. E ela chorou durante meses e meses seguidos. E até hoje, a falta desse garoto. Mas além da falta, além da dor, além da separação, Célia tinha também um sentimento de culpa. Acompanhava toda essa situação, um sentimento secreto de culpa, porque espírita, sabendo que o espírito do lado de lá, ele recobra a consciência, imaginou que o filho pudesse se perturbar, pudesse ficar um pouco desorientado, quando percebesse a mãe gritando, chorando à volta dele, chorando daquele jeito. Então se sentiu muito culpada, sabendo-se espírita, cobrava de si uma postura mais equilibrada, mais condizente. Segundo ela, não tinha o direito de falar, de chorar, de implorar para o filho voltar daquele jeito. Mas não falou isso para ninguém. Durante meses sofreu, chorou a falta do menino. E, ao mesmo tempo, lá no fundo, tinha esse sentimento de culpa
por ter reagido daquela maneira à partida dele. E a amiga do Chico, conhecia o Chico desde a época dos seus pais. O seu pai havia sido presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, fundado pelo Chico. A sua mãe, Lia, também tinha sido a presidente da casa, amiga, amicíssima do Chico. E a própria Célia, nos primeiros anos de vida, tinha convivido bastante com o Chico Xavier. E vai então ao Uberaba, vai visitar o amigo, pedir um pouco de sossego naquele coração de mãe aflita. Entra na fila. E quando chega finalmente a sua vez, o Chico toma-lhe as mãos, em suas mãos, as mãos da Célia, e diz assim: minha filha, você perdoou a moça por ela ter levado o garoto na tal bicicleta? Você perdoou a menina pelo seu filho ter morrido daquele jeito? E ela diz: sim, Chico, eu consegui perdoar a moça. Eu entendo os desígnios de Deus e eu não a acusei. Ela se sente culpada, mas eu tento desanuviar esse sentimento dela, porque eu sei que agiu ali a vontade divina. Então eu perdoei sim. E o médium, como essas grandes antenas, que sempre são capazes de refazer ou de dar uma nota acima daquela que nós achamos a mais correta, nós que achamos que já estamos agindo perfeitamente bem, estamos fazendo o máximo, pois do lado mais alto da vida há sempre uma maneira mais nobre, mais alta, mais profunda de reagir. Então o Chico diz assim: mas Célia, não é só o caso de perdoar a menina, é o caso também de agradecer. Porque o seu filhinho veio fadado nessa vida, por decisão dele próprio, do espírito, em desencarnar muito cedo. E, meu bem, você não teria se perdoado, você não se perdoaria nunca, e nem o seu marido, se esse garoto tivesse caído do colo de um de vocês dois. Agradeça a Deus por ela ter sido a intermediária disso que deveria acontecer. Isso, ele não caiu dos seus braços, nem dos braços do Aguinaldo. Ela se emociona, porque percebe que havia feito certo, perdoou a menina e entendia agora os planos de Deus, ainda mais amplos, ainda mais reveladores. Ela se despede emocionada. O Chico também, ao que parece, estava emocionado. E quando ela vai se distanciando, eis que o médium vira-se para ela e diz: Célia, a propósito, não se preocupe, não se culpe, porque ele não ouviu nada. Saiu, partiu dormindo, em braços tão maternais quanto os seus. Partiu em braços tão maternais quanto os seus. Criança, moleque como fui, minha tia-mãe que me criou trabalhando fora, deixava a minha irmã aos cuidados de uma vizinha. Acontecesse alguma coisa, estava lá a Dona Maria para nos aparar, nos proteger, ajudar-nos em alguma coisa. É esse sentimento de tranquilidade que as mães, quando têm de se ausentar de casa, deixam o seu filhinho entregue aos braços, aos cuidados de alguém, porque sabe que ele vai ser bem cuidado por aquela vizinha, por aquele parente. Então, ela fica tranquila, porque sabe que ele está sendo bem cuidado. Foi esse sentimento, meus amigos, que visitou o coração de Célia. Foi isso que esteve com ela, a percepção de que o filhinho não estava perdido, longe, estava acolhido em braços tão maternais quanto os dela. E isso sossega, isso apaziguoa qualquer coração. Vejam, amigos, 2 episódios,
duas experiências. Uma envolvendo o Cafu, o nosso capitão, que perde o filho, católico, lida também, lê a Bíblia, também frequenta cultos evangélicos. E a Célia, espírita. O que une, além da dor, além da separação, além da morte de um filho amado, o que une o coração desse homem espírita, desse homem evangélico, católico, dessa mãe, com essa mãe espírita? O que junta essas duas almas, senão o sentimento de fé? O sentimento de certeza que a vida não acaba na sepultura. A certeza de que Deus é um Pai imensamente bom, incomensuravelmente bom, a ponto de não deixar que um ser se destrua. Cafu, ao seu jeito, da sua forma, segundo o seu credo, segundo a sua religião, não titubeou, não vacilou em nenhum momento que o seu filhinho estava vivo nas mãos, perto de Deus. A Célia, por sua vez, espírita, também em nenhum momento vacilou, em nenhum momento desacreditou de que o seu filhinho estava vivo. Afinal, havia visto tantos fenômenos mediúnicos realizados pelo Chico e recebe uma revelação do filho vivo, segundo a informação do Chico. Vejam, queridos, que a fé, esse sentimento inato e profundo, está presente no coração do Cafu, como o está no coração da Célia. Ela dispõe da fé raciocinada e ele dispõe da fé existencial. Na fé raciocinada está presente esse sentimento também. O erro nosso, e aí o que eu procuro apontar, destacar no livro que eu escrevi, é que nós pensamos que a fé que nós aurimos, que nós espíritas temos, é uma fé que é ditada, erguida, construída somente em função de argumentos racionais, de evidências, de provas, de demonstrações. Não, não é. Além das demonstrações, além do fenômeno que prova, além do fato que se torna evidência, se junta no coração do homem o princípio, essa fé que é existencial, que é profunda, que é íntima, de que nos falam os Espíritos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa fé que está no coração do homem, da criatura, esse selo divino que Deus coloca em todas as almas, independente de elas serem desta ou daquela religião. Então, quando nós dizemos que o espírito é imortal, além da evidência, além dos fatos comprovadores, além da racionalidade, existe um princípio, existe uma intuição, uma percepção que fala fundo no nosso coração de que a alma é imortal. De modo que assim se juntam os dois elementos de fé. A fé que está presente no coração de uma alma que não seja espírita, mas é fé. E a fé que está no coração do espírita, que é a mesma fé. Acontece que, no caso espírita, ele tem uma demonstração, ele tem uma evidência, ele tem provas de que isso acontece. Mas aquele coração que não dispõe de provas, de evidências racionais, não quer dizer que ele não aceite, não quer dizer que ele não veja a espiritualidade da mesma forma. Aliás,
acontece às vezes que aquele que não dispõe dos fatos, das evidências, consegue ter uma pacificação, uma resignação muito mais profunda, muito mais real na alma, e aquele que dispõe de várias evidências, de vários fatos, nunca está satisfeito, está sempre vacilante, sem saber se existe ou não vida após a morte. Então, essa fé, esse sentimento que está presente em todos os corações, e não poderia ser diferente, irmãos. Imaginemos que só do plano encarnado, do mundo físico, somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Imaginemos que Deus não proveria esses corações todos de fé, esperando que eles viessem a descobrir a fé raciocinada, que é esse sol que clareia, que amplia o nosso entendimento. Mas isso não quer dizer que outros corações, desprovidos dessas evidências, também não consigam enxergar através de outros olhos, dos olhos da alma. É por isso, queridos, que nós podemos associar a nossa religiosidade. Vejam, eu não estou falando religião, porque as religiões são diferentes, os credos são diferentes, os princípios são diferentes. Nós não cremos que Jesus seja Deus, nós não acreditamos na Trindade, na Trindade da hierarquia do mundo espiritual, de Deus, Filho e Espírito Santo. Nós não acreditamos na encarnação de Jesus, nós não partilhamos dos credos católicos. Então, as nossas religiões são diferentes, nossos credos são diferentes, nossos postulados são diferentes. Os nossos, eles são baseados em fatos e lógica. Muita gente pensa que fé raciocinada é somente uma estrutura da mente que dá à pessoa a condição dela saber se algo é verdadeiro ou não. Confunde razão com verdade. Uma coisa é ser racional, outra coisa é ser verdade. Nós podemos construir qualquer modelo racional e ele ser mentiroso. Mas, em verdade, fé raciocinada, ela não é só essa questão mental, essa elaboração racional da mente, ela está baseada em fatos também. De modo que nós, às vezes, falamos de religião, mas as religiões se diferenciam nos seus credos, nos seus princípios, nos seus postulados. Não é? O hindu tem toda uma crença politeísta em vários deuses. O islamismo, ora, o seguidor de Alá, ele para ao longo do dia, durante 5 vezes, para orar. E ele se orienta pelo céu para saber, em qualquer país onde ele esteja, e ele se dirige de frente para Meca, a cidade sagrada do Islã, e ora ao longo do dia durante 5 vezes. Tem o mês do Ramadã, que é o mês sagrado do islamismo. E assim as religiões se diferenciam. Mas a religiosidade não. E é por isso que nós podemos conversar com uma mãe católica que perde um filho, com uma mãe evangélica que se ausenta, que se afasta de alguém, porque a fé que brota, que vive, que vibra no coração desse espírito que está católico, assim como o nosso espírito que está espírita, a fé é essa intuição profunda, é esse sentimento íntimo que nós temos de Deus. Eu costumo dizer, inclusive, que a fé, agora nós estamos nos valendo disso, eu estou falando com vocês através de uma rede de internet, a que damos o nome de Wi-Fi, né? Quer dizer, tem um equipamento aqui em casa em que ele conecta a ponto de vocês poderem estar onde estão me ouvindo através dessa rede invisível que é a internet. Pois bem, eu digo que a fé, essa fé íntima, essa fé profunda,
É esse Wi-Fi divino. É ela que nos conecta com o Criador. É ela que liga a criatura ao Criador, independente dele ser desta ou daquela religião. A fé, simplesmente, ela está na base, na estrutura do ser. Nós pensávamos, eu tinha imaginado aqui discorrer um pouco mais, porque o assunto é empolgante. Eu tive a oportunidade, em março, lançar o livro aí, em Rio Paranaíba, no nosso fórum. Então, teria outros ângulos para enfocar. Mas eu vou aqui ir me limitando em função do nosso horário. Só gostaria de dizer que o meu projeto, a minha iniciativa de escrever o livro e preparar agora um outro em torno também desse tema, é de modo a trazer essa discussão para o nosso meio. Porque nós falamos de fé raciocinada, e não nos damos conta de que, além desses processos de evidência, de demonstrações, se junta um processo que é interno, que é profundo, que eu chamo de fé existencial, que os espíritos, no capítulo 19, chama de fé íntima. O meu projeto, a minha ideia de acentuar, de chamar atenção para esse sentimento que existe e que nós pensamos que é tudo racional, que é tudo mental, é porque eu me recordo, para dar uma ideia do meu projeto, eu me recordo de um episódio, de uma experiência, de uma prática que era comum durante muitos anos, né? Durante a Idade Média, principalmente, mesmo a Europa era ainda muito subdesenvolvida, não havia água encanada, não havia tubulação, e o banho era dado ou tomado nas tinas, né? Naquelas bacias grandes. Certamente alguns que estão me ouvindo conhecem isso. Eu peguei essa fase das bacias, né? Aquelas bacias de alumínio ou tina, em que a família tomava banho. Porque não havia chuveiro, não havia água encanada. E na Europa era assim. De modo que, quando se preparava o banho, aquela água cristalina, aquela água límpida, quem era a primeira pessoa a tomar o banho naquela água cristalina? A pessoa mais importante da casa. Uma casa que tinha o pai, a mãe e filhos, inclusive um nenenzinho. A pessoa mais importante da casa tomava banho primeiro, porque a água estava cristalina, limpinha ainda. A pessoa mais importante era o pai, o chefe de família, porque era ele quem provia, era ele que mantinha a casa. Então ele tinha de estar saudável, ele tinha de tomar banho na água mais limpa, e era o primeiro a tomar o banho. O segundo em ordem a tomar o banho era o filho mais velho, porque era quem ajudava o pai a manter a casa. Depois a esposa, e ia assim na escadinha descendo, e pasmem, o último a ser colocado naquela bacia, às vezes, de água já barrenta, era a criancinha, era o neném. Era ele que só dava trabalho, só dava despesa, era ainda uma expectativa, era um ser ainda em esperança, ainda não havia crescido. Então, esse cuidado, esse carinho, nós hoje achamos isso um sacrilégio, uma afronta, uma criança tomar banho numa água barrenta, depois que todos os amigos, todos os familiares, os parentes já tomaram banho. A criança, pois bem, contrariando nós, era a primeira, era a última a tomar o banho. E às vezes acontecia, segundo narram, não sei se é lenda, que quando então ia jogar a água fora, a água da bacia ia ser desprezada, se a pessoa não atinasse bem, não estivesse atenta, podia jogar a criança. Imagine que absurdo. A criança podia ser jogada fora com aquela água barrenta, porque ela ficava invisível de tão suja que estava a água. Isso tem essa narrativa, tem um pouco de lenda, um aspecto lendário. Mas ele serviu para eu chamar a atenção
desse princípio de fé que está presente na alma humana, seja ela espírita ou de outra religião qualquer. É através desse sentimento íntimo que se associa aos modelos racionais que nós consideramos como sendo a fé raciocinada. Mas, além dessa, ou por debaixo, ou junto dela, paralela a essa, existe esse sentimento de fé que é universal, que está em todos os corações. Então, meus amigos, o meu projeto, a minha ideia, é de que não joguemos fora esse sentimento, falemos dele, discutamos a respeito dele, para não corrermos o risco de acharmos que tudo é racional e jogarmos fora o neném na água barrenta da fé cega. Nem toda fé que não é racional não é cega. Existe um outro sentimento, essa realidade mais profunda do ser, que é fé e que está presente em todos os corações. Eu fui olhar o meu relógio, eu acho que eu ainda disponho de alguns poucos minutos, e aí eu encerro esse comentário. Teria muito ainda para falar, mas trazendo de novo uma experiência de vida na linha que eu estou desenvolvendo de trazer esses quadros para a gente avaliar, para a gente estudar. E eu trago, então, infelizmente, um episódio triste, porque, curiosamente, é através desses instantes, são esses momentos de maior tristeza, de maior sofrimento, que nós nos aproximamos mais dos nossos sentimentos profundos. Então, já disse um autor que Deus, né, sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita no sofrimento. Então, é às vezes, quando a alma está sofrendo, ou talvez só nesses instantes, que ela ouve o brado, em que ela ouve o grito de Deus, porque no sofrimento Deus grita. E então é mais um episódio triste, e este ocorrendo nas nossas terras das Minas Gerais, aí relativamente próximo a vocês, no mesmo estado, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos, quando ocorreu o destroçamento, o esbarrondamento daquela barragem que segurava os rejeitos de minério da Vale junto a Brumadinho, na cidade, no município de Brumadinho, e aquela barragem estoura, liberando uma quantidade monumental de lama, de destroços, que foi varrendo tudo que estava à sua frente, pessoas, tratores, pontes, casas, o gigantismo dessa onda de lama. Morreram mais de 200 pessoas. Nas primeiras horas, foram soterradas e não puderam ir para a superfície, e algumas, então, estiveram durante dias ali soterradas, o que se constituiu um trabalho hercúleo, um trabalho enorme dos nossos bombeiros, primeiramente os bombeiros do estado de Minas Gerais. Depois a tragédia era tão grande, era tão dantesca, que os bombeiros do nosso país, então foram homens do norte, do nordeste, do sul, todos foram ajudar Brumadinho, aquelas pessoas, aquela gente que havia estado soterrada e que havia ainda esperança de alguns estarem com vida. Durante vários dias, os nossos heróis, esses homens extraordinários, trabalharam sob chuva, se enxafurdaram na lama, alguns correndo o risco de morrer para salvar pessoas que estivessem ainda vivas ou resgatar corpos.
de companheiros, irmãos desencarnados. Esses homens estavam tão contritos, estavam tão tocados, tão mexidos com aquela coisa, com aquela experiência, que toda vez que encontravam um desencarnado, toda vez que encontravam uma mulher, um homem, uma criança ou um velho, e que não estivesse mais respirando, que havia partido desse mundo, eles não continuavam o trabalho imediatamente. A morte, a constatação da morte, era uma senha para pararem por um minuto que fosse e orar, pedindo a Jesus, nosso Senhor, que conduzisse essa alma morta de uma maneira tão estranha, tão repentina, tão brutal, essa alma tirada da vida de uma maneira tão estranha. E eles oravam, paravam todos, aquele grupinho que estava mais próximo, em silêncio, oravam a Deus, pedindo que levasse essa criatura para o mundo dos espíritos. Alguns dias depois, o governo de Israel se compadeceu dos brasileiros e mandou para o Brasil, para Brumadinho, uma equipe de bombeiros israelenses. Esses homens são treinados em guerras, em escombros, em desabamentos. Dispõem de equipamentos que sondam o calor e, portanto, a vida animal sob o terreno, sob lama, sob escombros. E esses homens vieram, dezenas deles, vieram trazendo esses equipamentos sofisticadíssimos para ajudar no resgate de pessoas vivas ou mortas. E ali trabalhando durante algum tempo, eis que acontece a primeira experiência, a primeira constatação de morte quando as duas equipes já estavam trabalhando juntas. Os bombeiros brasileiros e os israelenses. Ali, as duas equipes, quando viram o desencarnado, o morto, os nossos brasileiros repetiram aquilo que haviam feito sempre até então. Pararam e oraram, pedindo a Jesus por aquela criatura, por aquela alma no plano dos céus, no plano espiritual. Mas ao abrir os olhos, perceberam que os seus colegas bombeiros israelenses não oraram com eles, ficaram em silêncio, em respeito, mas eles perceberam que eles não tinham orado participando da oração com eles. Demorou algum tempo para que pudesse entender a razão. É que os nossos bombeiros oravam a Jesus, oravam a Deus por aquelas almas. E os nossos bombeiros israelenses, por serem judeus, eles não têm Jesus na mesma conta, no mesmo padrão, no mesmo patamar que nós. Esses homens até aceitam Jesus, o judaísmo até respeita, admira Jesus, mas Jesus não tem a centralidade, não significa o que ele significa para nós no cristianismo. Então, eles não comungaram da prece, da oração, porque era uma oração feita a um Jesus que eles não têm com essa devoção. E gerou isso, amigos, um impasse, um certo mal-estar, porque, afinal de contas, eram estrangeiros que tinham deixado suas casas, suas famílias, sua vida para vir ajudar. E a cada hora que aparecia um morto, era constrangedor o nosso povo orar e eles ficarem de fora, numa situação incômoda, desconfortável. Isso perdurou durante algum tempo. Até que depois, alguém teve uma ideia genial. Alguém iluminado teve uma ideia extraordinária. Então propôs ao grupo, de hoje em diante, de agora em diante, quando virmos um companheiro, um irmão desencarnado, ou morto, conforme diziam, nós não vamos orar. Nós vamos ficar em silêncio um minuto para que cada um faça
a sua oração do seu jeito. E percebeu-se, então, que naquele instante em que reclinavam os olhos, os soldados, os bombeiros israelenses também se reclinaram e oraram ao seu Deus, enquanto nós orávamos ao nosso Deus. Embora Deus seja único, embora Deus seja o mesmo, mas eles têm uma religião diferente, um credo diferente. Mas ali se uniram todos na religiosidade. Na religiosidade que está no judaísmo, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. Então, aqueles homens das nações, das diversas religiões, das diversas nações, puderam orar, porque a fé é muda, queridos. A fé não tem de se explicar. A fé, ela só tem de se explicar quando a gente tem de falar dela para alguém, mas ela é sobretudo sentida, ela é sobretudo vivida, ela é sobretudo experimentada na intimidade, na profundidade do ser. É dessa fé muda que eu gostaria de deixar com vocês a mensagem da noite. Essa fé que permeia, que está presente em todos os seres, em todas as almas criadas por Deus, como uma espécie de selo, como uma espécie de tatuagem que não se apaga nunca, que fica como um emblema de Deus, conduzindo a criatura para o Criador. São essas considerações. Eu peço desculpas por estar falando um pouco, talvez, mais veloz, né, dado o tempo exíguo e a quantidade de coisas que nós tínhamos ainda para relatar. Imaginem vocês que eu peguei aqui o livro meu para consultar uma porção de passagens para falar e absolutamente não fiz nada. Mas finalizamos esse encontro e eu desejo imensamente que onde vocês estejam, queridos, como estejam, possam fazer essa sintonia com o nosso Pai Criador, com Deus, nosso Pai, nosso Senhor. Através dessa sintonia fina, desse Wi-Fi divino, fazendo essa sintonia com a vida maior. Eu espero profundamente que vocês possam fazer este encaixe com a vida maior. E já que falamos de fé, já que estamos aqui falando desse sentimento divino, não é? dessa energia que está presente em todos nós, finalizemos esta reunião com uma oração, com uma prece. Uma prece, ou a prece, que nos foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus, o Pai Nosso. Mas mostrando ou demonstrando que o que vale não são as palavras, e sim o sentimento, a energia, esse fluido que une a criatura ao Criador, eu vou me permitir falar o Pai Nosso, mas o Pai Nosso psicografado pelo nosso Chico Xavier. É o Pai Nosso, dentro, vamos dizer, de uma perspectiva espírita, mas é a mesma energia que todos os cristãos do planeta oram, na energia, no sentimento. E essa energia, esse sentimento, é a mesma coisa que outros que não sejam cristãos oram do seu jeito, e Deus ouve todas essas súplicas, todos esses clamores, todos esses gritos, porque todos estão buscando Deus. Todos nós somos buscadores de Deus. Então, Monsenhor Horta, através do lápis mágico, espiritual de Chico Xavier, escreve-nos assim o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor.
Vem ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. Perdoa-nos, Senhor, os erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vossa vontade, assim seja. Que Deus abençoe, amigos, que tenhamos uma noite de paz, dias de paz. Fique com Deus. Fique com Deus também, meu querido amigo. Obrigado, Foi meu com santo. muita alegria que a gente te ouviu, recebeu suas mensagens. Obrigado. Ficou com gostinho de quero mais. Temos aqui, inclusive, Também. o livro que conta essa história completa, né, Eduardo? Isso aí só foi um mero epílogo, né? Um pequeno introdução. Então, aqui a gente fornece esse comentário que deixamos aí, que o livro pode ser adquirido com o próprio Eduardo, ou também junto à Casa Espírita, né? Casa de Aureliano, onde ele trabalha, milita lá em Niterói. Deixamos aí o contato. E, com certeza, é um livro muito motivador em termos de fé e razão, principalmente que junta aí a teologia de Paulo com o Espiritismo. E a gente novamente agradece, Eduardo, de coração, por mais essa belíssima lição para nós e que possamos sempre estarmos juntos na nossa caminhada. Mais uma vez, toda a comunidade daqui da nossa Casa do Caminho agradece de coração. Obrigado, querido. Se fica com Deus. Inté. Até mais. Pessoal, amanhã temos mais. Até mais, se Deus quiser. Muita paz a todos e fiquem com Deus. Amém. Até mais.